Olá pessoal, nessa aula agora a gente vai ver o processo de select, que é a seleção das informações das nossas tabelas. Então aqui para facilitar eu vou deixar esse arquivo para vocês, que ele está apagando a base de dados, criando ela novamente, então vamos criar a base do zero, eu já vou dar todos os comandos para vocês aqui. Vamos usar a base, estamos aqui criando a tabela de clientes, criando a tabela de itens de aluguéis, criando a tabela de filmes e criando a tabela de itens alugados. Aqui o desk, ele vai dar a descrição das tabelas e aí o insert into para inserir as informações nas tabelas. Tabela de clientes, de filmes, de aluguéis e de itens alugados. Então aqui já tem tudo pronto, né? E aqui ele vai dar um select para retornar todas as informações. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar todo o conteúdo, copiando todo esse conteúdo lá no banco de dados, botão direito, colar tudo e já vai executar. E aqui, ó, o select retornando as informações das tabelas. Tá? Então, um processo aí para facilitar. Eu vou pegar uma tabela aqui, vou pegar a tabela de clientes, nós temos essas informações, tá? Como que funciona o select? O select ele retorna as informações. Então, se eu usar o select asterisco, ele vai retornar todas as informações da tabela. From, e eu indico qual tabela que eu quero. DB, underline, clientes, ponto e vírgula. Então, o select, para selecionar as informações da tabela. O asterisco quer dizer todas as informações. O from, e eu faço a referência a qual tabela que é. No caso, aí a tabela de clientes, tá? Repare que é o mesmo comando que nós temos aqui em cima, certo? E ele retornou aqui as informações. Agora eu vou mudar. Ao invés de colocar aqui o asterisco, eu vou colocar o CPF, que é esse campo que nós temos aqui. Dou um Enter. Repare que ele retornou somente o CPF. E se eu quiser mais de uma informação? Aqui eu apertei setinha para cima, ele executou o último comando, né? Vou colocar uma vírgula e vou colocar a próxima informação que eu quero, que no caso, o telefone. Repare que ele retornou somente o CPF e o telefone. Então, eu posso ir utilizando o select com alguns campos específicos, indicando quais são esses campos, ou com asterisco, que ele retorna todos os campos que eu tenho na minha tabela. Tá? Então, aí depende muito de como que você quer trabalhar, de como que você quer selecionar essas informações. Tá? E aí nós temos também, eu vou retornar aqui todas as informações da tabela, mesmo comando que é aqui em cima, né? O select asterisco from, tb underline clientes. Só que agora eu vou colocar um item a mais, que é o where. O que seria esse where? Seria um critério. Então, eu vou retornar as informações da minha tabela quando o nome cliente for igual, e eu vou colocar como Gabriel, e ponto e vírgula no final. Então, agora ele vai me retornar as informações da minha tabela quando o nome do cliente for Gabriel. Repare que ele retornou agora somente as informações do Gabriel, porque foi um critério, foi uma condição que eu coloquei. Tá? Então, o where ele possibilita trabalhar com essa parte de condições. E aí, o que é legal que eu posso estar utilizando também nessa questão do where? Eu posso utilizar um outro campo específico, né? Então, de acordo com o que eu quero, eu posso estar retornando aí as informações, tá? Eu posso utilizar outros parâmetros também. Aqui, onde está igual, eu posso colocar menor, eu posso colocar maior, eu posso colocar maior ou igual, eu posso colocar menor ou igual, e eu posso colocar o diferente, né? O diferente, que nós temos aí a representação dentro do nosso MySQL, é representado pelo sinal de exclamação e igual. Isso que vai representar o nosso diferente, tá? Então é importante você saber esses operadores, que são os operadores que vão indicar uma relação com o conteúdo, tá? E agora vamos supor que lá no nome do cliente, eu não sei o nome do cliente completo, né? Porque às vezes tem o nome
composto, né? Então, vamos supor, Gabriel Cabral Mendes Mariano, né? Eu tenho algum outro nome, né? Então, eu sei apenas uma parte do nome. Ou eu quero procurar, né, por uma parte da informação. E aí eu utilizo um outro recurso, né, que é o chamado like, tá? Como que o like ele funciona? Vou abrir o apóstrofo, coloco porcentagem. O porcentagem ele é o caractere que a gente indica como caractere coringa, né? Quando tem um porcentagem quer dizer qualquer valor, tá? Então ele vai ter o BRI, né, de Gabriel, e vai ter o porcentagem também. Então qualquer valor antes do BRI, qualquer valor depois do BRI. E aí eu coloco o ponto, fecho o apóstrofo, né? E coloco ponto e vírgula. Então, desse jeito, ele retornou Gabriel porque é o que nós temos aqui, certo? Repare que aqui nós temos tanto Gabriel como aqui o Luísa. Repare o seguinte, ó. Se eu indicar aqui e deixar apenas o i, então vai ser qualquer valor antes, o i e qualquer valor depois. Retornou os dois, por quê? Os dois têm a letra i. Então, com o like, que é um complemento do where, tá? O like ele pertence ao where, que é a nossa condição, nós conseguimos retornar a informação quando tem algum critério específico, tá? Quando a gente não tem uma informação exata, eu consigo estar utilizando a questão do like, tá? Nós podemos também utilizar aí na questão do like, né, o underline. O que seria o underline? Quando eu não sei quantas posições, ou quando eu quero indicar quantas posições tem, tá? Então aí nós temos a questão do underline, que o underline ele vai indicar quantas posições tem. Então, por exemplo, ali na Luísa, o i está na terceira posição. Então, eu vou colocar dois underlines. Então, o primeiro underline é referente à primeira posição. O segundo underline é referente à segunda posição. Vou ter o i e vou ter a porcentagem. E ele me retornou a Luísa porque está na terceira posição, tá? Repare que o Gabriel ele está na quinta posição. Então aqui eu vou colocar mais dois underlines, referente à terceira e à quarta posição. Então agora o i está na quinta posição. E agora ele me retornou o Gabriel. Então eu posso estar utilizando o underline, que ele indica quantas posições que eu vou pular para que aquela palavra, aquela letra, né, esteja iniciando a partir daquele ponto. Tá? Então, o select ele é utilizado para isso. Nós podemos selecionar as informações do nosso banco de dados. Toda vez que nós usamos o select, ele pega essas informações e retorna para a gente de acordo com o que foi procurado, de acordo com o que foi aplicado como critério. Bom, agora vamos ver como que nós vamos fazer para unir duas tabelas, né, no processo aí do select, que é o chamado inner join. Então, com o inner join, nós conseguimos retornar informações de duas tabelas e com um único select, tá? Porque o select, ele retorna a informação referente a cada tabela, e aí se eu utilizar o inner join, eu consigo retornar informações das duas tabelas em um único select. O que é importante a gente ter para usar aí o inner join, né? As tabelas elas estão ligadas por algum campo, né? Lembra que no momento da criação das tabelas nós usamos o for key e o primary key, né? Então o for key e o primary key é o que vai fazer a ligação dessas tabelas. Então, com essa ligação, com essa referência que nós temos, é o processo de ligação e é o que nós podemos usar o inner join. Vamos lá. Aqui então vamos começar com select, porque é a indicação do que eu quero fazer no meu banco, né? Então selecionar as informações. Asterisco from, então vou retornar todas as informações. TB underline aluguéis, então eu vou retornar as informações de tabela de aluguéis. Fazendo o inner join, então ele vai fazer uma ligação com a tabela de clientes. Então, vou retornar tanto as informações da tabela de aluguéis, como da tabela de clientes. Aí, essa ligação, quando que ela vai acontecer? Então, eu coloco on e eu indico quando que vai acontecer.
quando na tabela de aluguéis, ponto, o atributo, o campo ID cliente for igual, na tabela de clientes, o atributo, o campo ID cliente, e coloco ponto e vírgula. Então ele vai selecionar todas as informações da tabela de aluguéis, fazendo o inner join com a tabela de clientes, quando na tabela de aluguéis o campo ID cliente for igual, na tabela de clientes, o campo ID cliente. Então repare que ele me retornou o comprovante, data, devolução, ID cliente, 2, porque um ID cliente é da tabela de aluguéis e outro ID cliente é da tabela de cliente, o nome do cliente, o endereço, o CPF e o telefone. Então ele retornou as informações das duas tabelas. Se eu der aqui um select, asterisco, from tabela de aluguéis, repare que ele só retornou até o ID cliente, ó. Então até aqui. Então, até essa informação aqui, comprovante, data, devolução e ID cliente, é da tabela de aluguéis. ID cliente, nome do cliente, endereço, CPF e telefone, é da tabela de clientes. Então, com o inner join eu consigo fazer a ligação das duas tabelas. Vamos dar uma melhorada nesse inner join aí. Bom, lembra que quando nós temos aqui o asterisco, ele retorna todas as informações, né? Só que eu vou apagar o asterisco, vou colocar data, vírgula, nome, cliente, que vai ser a data e o nome do cliente. E tá aí, olha, ele só me retornou as informações, então eu consigo melhorar o meu inner join também. Ah, vou retornar data, nome do cliente e qual que foi o comprovante dele. Repare que de um campo para o outro eu separo por vírgula. E tá aqui, ó, comprovante, data e nome do cliente. Pratiquem bastante essa questão do select, porque ajuda bastante e é uma coisa que nós vamos utilizar muito quando for criar, quando for desenvolver também o nosso código em VBA, tá? Então o VBA ele também trabalha com comandos SQL e aí vamos utilizar também o select. Então coloquem bastante em prática para poder exercitar esse conteúdo. Até a próxima aula, pessoal!